Olá, sejam bem-vindos aí mais um vídeo do nosso canal Quero Me Cuidar. Toda semana a gente tem um conteúdo novo aqui voltado para a saúde, sempre com uma perspectiva sistêmica, que é olhar o corpo como um todo. Já começamos aí com vários conteúdos nessa linha. Quem não assistiu, vale a pena dar uma olhadinha nos vídeos que já postamos. E hoje nós vamos falar sobre as questões emocionais que estão por trás de vários problemas, várias questões da saúde como um todo e que, muitas vezes a gente não faz nem ideia. E a minha convidada que é expert nesse assunto de hoje é Laurine Zanon, terapeuta integrativa. Muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. Já começa explicando pra gente aí o que é essa terapia integrativa e o que ela tem a ver com essa questão dessas questões emocionais quando a gente fala em cuidado com a saúde, Laurine. Bom dia, boa tarde para quem vai ver depois, né? Gratidão pelo convite, Lu, porque esse é um assunto muito, muito importante, né? Na realidade desse sistema que a gente está vivendo agora, acho assim, de extrema importância a gente estar falando disso, né? O que uma terapeuta integrativa faz? Ela olha o sistema do cliente como um todo, então a função é integrar todas as partes, física, emocional, espiritual, energética, olhar para essa engenharia do corpo e entender como ela funciona, né? Seria nesse sentido, assim, o nosso trabalho de integrar o sistema. E é algo que você faz, Laurine, assim, há mais de 10 anos e que é como se complementasse uma coisa à outra. Não tem como a gente olhar o corpo de forma isolada e a gente pode dizer assim que o nosso emocional envolve tudo, o corpo como um todo, mesmo que seja uma coisa extremamente física? Então, não tem como, porque o Criador, ele nos fez na perfeição, né? Eu sempre vou trazer essa questão da engenharia do corpo. Nós somos uma máquina perfeita, né? Então, se eu tenho uma emoção, automaticamente eu vou ter uma bioquímica e essa bioquímica vai interferir no funcionamento biológico do meu sistema. Se eu tenho uma questão fisiológica, biológica, eu também vou ter uma bioquímica que vai interferir na questão emocional. Então não tem como hoje olhar para um indivíduo e olhar para ele apenas com um olhar, ou só para o físico, ou só para o emocional, ou só para o espiritual. Tudo isso ele se casa, tem uma conexão, e quando a gente consegue alinhar essa tríade, vamos dizer assim, o corpo ele começa a funcionar da forma que ele veio para funcionar. Olha, que legal, né? A gente não tem noção, às vezes, da dimensão. Dá alguns exemplos, assim, práticos pra gente, que eu imagino que no consultório, no dia a dia, muitas questões, pra gente já entendendo isso na prática. Eu vou explicar um pouquinho, então, essa bioquímica, essa engenharia do corpo, né? Ótimo. Toda emoção, ela gera uma bioquímica. Tudo que acontece na nossa vida, vamos pensar assim, na hora da fecundação, papai e mamãe, na hora da fecundação, é ativada uma bagagem que nós trazemos dos nossos ancestrais. Quando eu falo ancestrais, é a nossa biologia mesmo, pai, né, avô, bisavô, que vem dessa linhagem genética, celular, enfim. Nós ativamos essa bagagem. Nessa ativação existe uma configuração de infinitos códigos na qual nós podemos ter a predisposição de funcionar, porque existe esse código no nosso campo. Aí, tudo que mamãe viveu na gravidez, olha só que informação importante que eu vou dar para vocês. Se vocês entenderem isso, vai ser a chave da transformação de vida. Tudo que mamãe viveu na gravidez, a forma que mamãe sentiu, experienciou, gera uma bioquímica e nós, como feto, funcionamos a partir dessa bioquímica. Nós vamos criando as nossas couraças de personalidade e vai gerando mais informação nos nossos códigos, junto com a ativação da bagagem que a gente já trouxe. Compreendeu? Então, nós temos uma bagagem, temos a experiência dos 9 meses de gravidez de mamãe. Mas isso é como nós damos significância a tudo que acontece ali.
Com isso, vai gerando as nossas couraças, como eu falei, a forma da gente pensar, de sentir, de funcionar, posicionamento na vida. Nosso corpo, ele não entende certo, errado, bom e mal, ele entende bioquímica. Mamãe está feliz, eu tenho uma bioquímica, eu vou criar uma informação com aquela bioquímica. Mamãe está triste, eu vou criar uma informação com aquela bioquímica. Aconteceu algo entre mamãe e papai, eu vou criar uma informação com aquela bioquímica. Quando a gente nasce, o nosso nascimento é o nosso maior trauma de vida. Lembrando que nós trazemos toda essa informação registrada em forma arquetípica. Nossa mente e o nosso corpo, ele registra, inclusive, memória fotográfica de tudo o que acontece no período gestacional. Então, nós, na fase adulta, até 7 anos a nossa personalidade é formada, nós vibramos na frequência da mãe, depois nós vamos vibrar na frequência do pai, e assim tá. Então, nós somos um biocomputador, físico, emocional, energético, e aí nós vamos para o campo espiritual também. Então, trazemos informação no campo mórfico também. Conforme a gente vai vivendo, as coisas que nos acometem na vida vai ativar essa bagagem que nós trazemos. E por conta da memória arquetípica, nós vamos correlacionar e cocriar tudo à nossa volta baseado nisso. Então, quando a mente ela não consegue elaborar toda essa informação com os gatilhos da vida, vira patologia, por conta dessa energia de alta intensidade que está registrado no corpo físico. Então, a mente capta aquela informação e aí vai procurar no código, vamos pensar como um biocomputador, já tem um registro e eu vou reverberando isso no processo da vida, seja na parte física, seja na parte emocional, seja na parte energética e assim por diante. Então, às vezes, o meu cliente, ele chega com uma questão assim, eu tenho muita ansiedade. Nossa, eu tenho muita ansiedade, eu já tratei de todas as formas, tomo medicamento. Eu preciso identificar esse padrão bioquímico, esse registro, onde está a informação, ressignificar essa informação, porque enquanto ela estiver ali, a mente capta essa informação e ela vai reproduzir isso, seja em patologia, porque depois ela vai ter uma dor, ela vai ter um comportamento a partir daquela ansiedade, ela vai gerar, de repente, um síndrome do pânico, mas a raiz primária é um código que a gente já traz lá no corpo, e a nível energético e a nível DNA e a nível celular. Então, o registro, ele já existe. Então, a mente está ali captando só o que tem. E nós estamos reverberando no dia a dia essa informação. Profundo isso, né? Muito profundo. A gente olha essa bagagem toda, então, vamos lá. Se a gente pegar desde um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, todo o processo ali a gente tá carregando 100%. Vários traumas. Então, tudo que acontece com a gente em relação à saúde, né? Seja uma dor física, seja uma alergia, seja uma doença mesmo, eu tenho doença tal, tem algum viés que a gente traz, que carrega no emocional, independente Sim. do que seja? Sim, aí você vai dizer assim, poxa, mas no meu sistema familiar não tem código de pessoas com câncer. Por que eu desenvolvi? Porque a significância que o meu corpo deu àquela informação, eu estou num terreno propício, eu não me alimento direito, eu vivo num estresse de trabalho emocional, N coisas. Eu vou desenvolver algo que de repente não está no meu sistema, mas eu já tenho um código de informação, às vezes camuflado ali, e eu vivo num terreno propício, né? E se for o contrário, às vezes você vai dizer assim, na minha família todo mundo tem câncer, ou todo mundo sofre de pânico, ou qualquer coisa assim, e eu não tenho isso, porque você já conseguiu quebrar o padrão, ressignificar isso de alguma forma, ou você já não está num terreno propício, você já cuida da sua alimentação, cuida da sua saúde, faz exercício, você já desenvolveu um pouco mais a sua consciência espiritual, porque quando a gente fala de consciência espiritual, todos os grandes mestres falam, conhece-te ti mesmo, que você vai conseguir compreender as mazelas que você traz. Então, quando a gente fala dessa consciência, a gente está dizendo assim, qual é o meu problema aqui? Por que eu estou com essa ansiedade? Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu fico chateada quando acontece tal coisa? Né? Então, assim, a gente sempre tem uma bagagem, seja bebê, eu pego muitas crianças, né?
para atendimento. E aí, quando eu olho para a criança, eu vejo que ela só está reverberando o que papai e mamãe já é. Então, é uma repetição do padrão, né, daquilo. Porque, pensa, se eu trago, né, da minha ancestralidade ali, na minha árvore genealógica, se eu trago no meu campo, mamãe tem problema com abuso, mamãe tem problema com autoridade, provavelmente eu vou ter. Eu não vou ter uma questão, de repente, de ser abuso físico, mas eu vou ter um chefe autoritário, eu vou co-criando na vida exatamente. Gente, é exatamente, tá? Eu trabalho com isso há 15 anos. Exatamente o padrão que está ali no corpo, no inconsciente e naquele período ali gestacional que a gente, como nós damos significância ao processo. Sempre é como nós damos significância. Muito legal você colocar isso, porque quando a gente fala de questões emocionais, normalmente a gente relaciona com problemas emocionais, né? Se eu tô com uma ansiedade, se eu tô com uma depressão, eu vou buscar uma terapia, um psicólogo e tal. Mas quando você traz essa questão da bioquímica, vale então para coisas que não tem nada a ver com o emocional, desde doenças graves, como um câncer, de repente até um refluxo. Às vezes é uma manifestação de algo emocional, é isso? Isso, 90% das nossas doenças, elas não são doenças, elas são um grito do corpo. Olha. O corpo está dizendo para você, olha para isso, porque quando a gente entra na psicossomática e da correlação entre emoção e órgão, cada órgão ele tem uma função emocional. Então, se você tem um problema no estômago, vamos pensar que é tudo uma extensão, né? O que é o estômago? É o digerir a vida, né? O digerir. Então, se eu estou com um problema no estômago, eu estou lá no meu inconsciente, lá no meu campo emocional, eu não estou digerindo alguma coisa, seja a minha postura de vida, seja a minha relação com meu esposo, seja uma relação... Então, assim, só reverbera em forma arquetípica o que nós trazemos. Lori, como é que cuida disso? Né? Porque aí que é um todo, igual você falou, o estômago. Mas a pessoa fala, já cuidei disso, estou tomando a medicação, estou fazendo alimentação, porque é importante, é um conjunto, né? É um conjunto. Aqui, em momento algum, a gente não está dizendo para você ir no médico e não tomar seu medicamento, porque a gente precisa cuidar do físico, do emocional. Então, hoje a gente tem recursos para todas as formas, né? Então, a gente cuida disso, do físico. Hoje eu preciso tomar um medicamento, eu preciso mudar a minha alimentação. Para aliviar o sintoma, né? Eu preciso aliviar esse sintoma, mas se eu não corrigir a causa, eu vou continuar tendo problema. Então, a minha causa eu tenho dificuldade de digerir a vida de alguma forma. Eu tenho dificuldade de processar. Por quê? Porque talvez lá na minha infância aconteceu isso, porque mamãe passou isso na gravidez e eu estou reverberando a mesma informação, a dificuldade de autoridade, a dificuldade, me sentindo inferior. Então, por trás da emoção, por trás da patologia, ela tem uma informação. E para cada uma, a informação é diferente. Então, quando eu trago aqui a significância do estômago, eu não estou digerindo a vida, é uma significância, mas aonde está o gatilho e por quê e aonde você criou esse campo de informação, aí é individual, é você na sua significância em relação à sua história, nessa atitude, nessa situação, nesse comportamento específico, nessa situação com a minha mãe, então ancorou essa informação, porque tudo que gera energia de alta intensidade no corpo, o corpo registra e armazena. Então, quando a gente fala da integrativa, né, como um todo, a gente também precisa entender que o corpo precisa descristalizar essas memórias, porque uma vez que a memória está ali, a mente continua captando. Então, às vezes, você vai fazer um exercício de alta intensidade, você descristaliza, vai fazer uma massagem, você descristaliza, você vai fazer uma terapia de alto impacto, você descristaliza. Você tem receita de bolo? Não, eu viajei, estava tudo lindo, maravilhoso. Aí, de repente, eu adoeci no meio da viagem. Eu tive uma catarse. O corpo está ativando uma bagagem ali porque você tem uma significância do que é bom e o que é ruim em relação ao usufruir a vida. Eu posso ter uma catarse ali e conseguir descristalizar aquela memória ou ainda potencializar aquela dor. Então, cada indivíduo, ele é único na sua essência.
E achar essa causa, que foi o que você colocou, não é algo simples e a gente não consegue fazer sozinho. Não. Olha só, eu estudo isso há 15 anos e eu me especializei na simbologia das doenças, a linguagem do corpo, né? E hoje eu ainda vivo processos no meu dia a dia com muita ajuda de outros profissionais, porque a mente só reconhece o que conhece. Quando a gente compreende que tudo que nós trazemos, porque lembrando que não tem certo, errado, bom e mal, existe um código e o corpo reage a esse código como uma defesa. Eu vou reverberar aquilo que eu não conheço porque tá lá como um ponto cego. Para mim, aquilo é a auto-verdade de como as coisas são e é um jeito de me defender. E o corpo vai reagir dessa forma. Então, cabe nós aqui a não entrar no julgamento. Então, quando eu falo, por exemplo, que não existe doenças incuráveis, mas existe pessoas incuráveis, isso é muito sério, porque se eu não buscar, se eu não tiver ajuda, eu não vou me curar. As doenças, elas só são uma simbologia para dizer, olha para isso. Então, não existe, mais uma vez eu falo, não existe doenças incuráveis, existe pessoas incuráveis. E às vezes, né, coisas muito profundas, você vai falar como um câncer, como... Porque às vezes a cura não é... aqui eu vou entrar num outro campo, né? Às vezes a gente precisa passar por muitos processos para conseguir ter essa consciência do que é a cura, seja ela física, emocional, espiritual, porque às vezes a cura não é só física, né? A gente tem muitas questões para se trabalhar nessa realidade, nesse sistema. Muito legal você colocar isso. Olha que perspectiva legal. E se às vezes não existe pessoas incuráveis, é porque não tem justamente o querer, né? E a gente traz esse quero me cuidar justamente porque sem esse querer é muito difícil, né, conseguir. E o não querer, ele entra também num caminho de sabotagem, porque no fim, gente, isso dá trabalho. Enquanto a gente respirar nesse planeta, a gente tem coisa para alinhar, para ajustar, é todo dia, e nunca é sobre o outro, é sobre a gente. Quando eu olho para o outro, quando eu reclamo da situação do meu marido, do periquito, de não sei quem, da minha situação, da pobreza, da escassez, da dificuldade, cara, eu só tô reverberando aquilo que está dentro de mim, as significâncias que eu dei para a vida sobre dinheiro, sobre saúde, sobre relacionamento, nunca é sobre o outro. Quando eu mudo isso, por isso que esse querer, ele tem que ter muita força, porque a gente veio com um propósito, o Criador nos fez perfeito na essência. Nessa realidade a gente tem mazelas, né? E o Criador não espera que a gente viva menos que a nossa essência. Então, o não querer é não aceitar a abundância da divindade que é esse planeta, que é esse sistema. Agora, querer dá trabalho, tá? Agora, do jeito que a gente tá, não dá trabalho? Do jeito que as pessoas chegam para mim no consultório reclamando da vida, e muitas vezes, eu passei por isso hoje, eu sou terapeuta por conta da minha história, né? Reclamar, cara, dava muito trabalho viver aquela vida. Mas desse jeito dá trabalho? Dá, mas a gente sai da ignorância do não saber. Então, às vezes a gente precisa de ajuda, precisa. Eu tô aqui com muito empurrão e muito puxão. Muita gente vem cá e vamos fazer diferente. Mas quando você toma consciência desse saber, porque o nosso corpo ele tem uma sabedoria inata, né? Ele sabe como funcionar, como se autocurar, como se autorregular. Você corta, você cicatriza, você tem uma gripe, o seu corpo cria todo o mecanismo de defesa. Nós somos perfeitos. O que faz a gente não viver a essência é a ignorância do não saber e não conseguir fazer e olhar isso, né? Porque tem muitas crenças e muitos paradigmas e muitas memórias destrutivas no nosso sistema. Olha que legal. Então já fica aí esse grande insight, já faz você que está aí assistindo refletir tudo aquilo que te acomete ou que você acha que você tem tal doença. Eu tenho artrite, eu tenho enxaqueca, eu sou assim, eu tenho doença tal. Já começa a pensar aí. O que será que está por trás? Tem coisa por trás aí que às vezes eu não faço nem ideia. Eu gostei já dessa questão que você começou dando os exemplos aí do estômago. Fala da dor de cabeça que tá ali, porque é algo muito assim. Queria que você desse mais exemplos assim pra gente. Porque quando você traz o exemplo ali, a gente já começa. Epa, é verdade. A gente já começa a abrir a mente. A dor de cabeça, vamos pensar na bioquímica, né?
A dor de cabeça ela vem por um excesso mental de pensamentos, por excesso de controle, eu preciso controlar, e aí a gente desconecta esse controle, essa mente do corpo. Não tem como uma coisa funcionar sem a outra. Então, quando eu quero usar a minha mente lógica para controlar tudo e todos à minha volta, controlar, aí vem o nível de perfeccionismo, vem o nível de ansiedade, enfim, tem outras coisas que vêm, mas é um excesso de controle, e aí ele fica alojado nessa região. Então, pode ter questões com o fígado também, e mulheres que têm enxaquecas, normalmente, 90% das mulheres que têm enxaqueca, elas estão com o sagrado feminino desequilibrado. É questão com o orgasmo, é questão com a libido da vida. Hoje, na nossa realidade, as mulheres estão despolarizadas na energia feminina e masculina, e aqui eu não falo de gênero, eu falo de energia. Então as mulheres, elas estão indo muito para a vida, para o trabalho, vestem essa postura, né, da energia masculina, da cocriação, de fazer acontecer. Ela é importante, mas no desequilíbrio eu castro a energia do dar e receber, que é a energia feminina, a energia yin. Então eu começo a despolarizar isso dentro do meu corpo, na bioquímica, nos centros energéticos, no comportamento, e aí a cabeça vai explodir, porque não comporta uma energia tamanha nesse sistema, né? Então é como se você fosse explodir. Aí tem várias formas, dor de cabeça na frente, dor de cabeça atrás, mas basicamente é isso, né? Em relação às dores crônicas, que a gente vê assim que tem aumentado muito, né? Cada vez mais com dificuldade de entender as causas, as medicações ajudam ali nos sintomas. Tem relações também diretas de uma forma geral? Com a parte... Quando você fala que quando é algo crônico. Quando é algo crônico. Quando é algo crônico, é um grito realmente do corpo a ponto de dizer assim, tem uma emoção tão profunda aqui que ela está crônica e você não consegue desapegar disso, né? As crônicas, elas vão pegar um pouquinho também já nas autoimunes, que está muito relacionado a um processo inflamatório, né? A má alimentação, o estresse da vida deixa o nosso corpo extremamente inflamado, então a gente já não dorme direito, não come direito, não faz exercício direito, né? A nossa biologia, ela foi feita com um tipo de informação para alimentar, né? E hoje a gente tem já outros tipos, a gente tem muita química, a gente tem muito, vamos dizer assim, prontos, fast food, muita coisa que deixa o nosso corpo extremamente inflamado. Só que quando a gente está falando na psicossomática emocional, aquilo está tão crônico dentro de você a ponto de você autodestruir de alguma forma, né? Então, são pessoas que são extremamente rígidas de alguma forma, ou no pensar, ou no sentir, ou no agir, ou na dificuldade da mudança, ou também no controle. Vamos pensar nas artrites, nas artroses, né? Que são doenças ósseas. Então, vamos pensar assim, quando a gente fala de artrose, imagine aquela galinha que põe todos os pintinhos embaixo e não abre mão e fica rígida e dói, quebra os ossos, mas ela não solta. Então, assim, é o controle, né? Mas que por trás desse controle ele tem uma intenção positiva. Você vai dizer assim, nossa, mas eu vivo a vida dos outros por amor, né? Eu tenho tanto amor para cuidar, eu cuido tanto que eu quero que ele viva a minha vida e não a dele, né? Porque eu sei o que é melhor para ele. Olha, né? Que perigo. Que perigo. Então, assim, é o que a gente faz. Só que por trás disso ainda tem outra coisa, é o medo da perda, o medo da solidão, o medo de ficar só. Eu controlo tanto a ponto de querer tudo do meu jeito porque eu tenho medo de perda. Aí a gente volta lá pro útero. Pode ser que a mamãe teve indício de aborto, pode ser que a mamãe tomou algum medicamento, aquela criança, pode ser que papai e mamãe estavam desconectados e aquela criança ficou com medo de não ser boa o bastante, se sentir pertencente ao sistema. Então ela entra no nível de perfeccionismo, porque o controle tem o perfeccionismo, eu sei, eu sou bom, eu sou perfeito, é do meu jeito, né? Então, aí você vai vendo, sempre tem uma coisa que puxa a outra, e aí vai de novo na significância que você vai dar, que eu vou dar a isso, né? Então, funciona mais ou menos assim. Pegando mais um exemplo, assim, quando a gente traz as doenças cardiovasculares, respiratórias, tem questões também específicas que a gente pode trazer reflexão aí para quem
Tem essas questões? Isso, quando a gente traz questões voltadas para o coração, sangue, né? Tem 2 viés aqui, né? Coração na verdade, o fígado é o único órgão que ele tem correlação direta com o nosso inconsciente, tá? Olha. Passa toda a bioquímica passa no fígado, só o fígado. O coração, ele tem uma vibração mais alta do que nossa mente, né? Então, o coração está diretamente ligado com o dar e receber. Tanto que pessoas que fazem cirurgias cardíacas, elas têm acompanhamento psicológico porque elas entram em depressão, porque mexe no órgão em si, o órgão em si ele traz uma frequência. Então, ou a pessoa ela tem uma ansiedade, ou ela tem medo de perda, ou ela tem questões emocionais de baixa autoestima, de não se sentir boa o bastante, né? A respiração, o que é a respiração? É o fluido da vida, né? Então, se eu tenho dificuldade de respirar, eu tenho medo de viver, eu tenho dificuldade em aceitar algumas coisas, eu posso ter um processo de tristeza muito profundo, eu posso ter um processo de rejeição muito profundo. Então, sempre uma coisa vai estar relacionada à outra. Então, eu vou te dar a significância, mas vai depender sempre de cada indivíduo, né? Quando a gente traz isso para a visão sistêmica, então quando a gente fala de ossos, por exemplo, a gente está falando de estrutura é mãe. Quando a gente fala de músculo, a gente está falando movimento é pai. Quando a gente traz o sangue, glóbulos vermelhos é mãe. Quando a gente traz o sangue, glóbulos brancos é pai. Então as pessoas que têm doenças autoimunes, doenças autoimunes, opa, eu tenho um problema correlacionado, por quê? Porque meu corpo está atacando meu próprio corpo, então temos problemas nas células diferenciadas, que são os glóbulos brancos, né, e tal. Então, opa, eu tenho uma correlação aqui para alinhar com meu pai. Então, o corpo, ele traz todas as formas de interpretação pra gente. Ele é sábio, ele nos mostra o tempo todo. E aí, por que a gente chega nessa conclusão? Isso não é a Lori que está falando, isso é um estudo milenar, né? Então, a gente já vai trazer energia yin e yang, masculino e feminino, que o nosso corpo traz o tempo todo, essa comunicação. Legal. E quando a gente fala de doenças assim, Loi, você viveu isso também na prática, né? Vivi. Foram várias doenças aí 5 que você passou. Conta um pouquinho pra gente essa relação. 5 doenças? 5 doenças autoimunes, né? Uau. Isso. Quais? Eu comecei com artrite reumatoide, aí depois veio tireoidite de Hashimoto, fibromialgia, endometriose e a última foi vitiligo. Isso. E aí, se você olhar a minha história, né, tem toda uma relação com o trauma de útero mesmo. Eu fui descobrindo isso ao longo das terapias, porque assim, a gente vai tirando as camadas da cebola, né? Você limpa uma coisa, daí você limpa outra, até chegar na raiz e ter o entendimento, né? Recentemente, eu descobri que a minha mãe estava grávida gemelar, né? E quando aos 3 meses ela perdeu o irmão... Você era gêmeo, então? Isso, eu dei a significância da morte e não merecimento da vida. Então, eu criei as doenças autoimunes por não sentir merecedora de viver. Então, eu criei uma correlação íntima com a morte. Todos os dias eu queria morrer. Doenças autoimunes é seu corpo atacar seu próprio corpo. E aí foi ser mulher doía, porque mamãe perdeu, né? Então, a endometriose, a esterectomia total que eu tive que fazer. Então, tudo tem um porquê no nosso corpo. Então, quando você vai alinhando isso, aí você vai fazendo as pazes com essas informações. Porque aconteceu, tem um porquê e um pra quê, mas a forma que eu dei significância foi e ficou ancorado isso na minha musculatura, nos meus órgãos, no meu sistema, né, no meu campo morfogenético. Então, eu vim com um padrão e eu co-criei essa realidade para a vida. Mas eu tratei isso muitos anos sem entender, me sentindo vítima, porque só essas coisas acontecem comigo. Quanta coisa, né? E aí, todo dia eu criei várias situações, até o meu nascimento foi por fórceps, então eu não vim para o mundo, dificuldade do nascer, querer morrer. Então, olha a profundidade, quando essa informação, ela está impregnada, gente, olha isso, impregnada no nosso corpo, ela fica como a mais auto-verdade. Por mais que eu tinha consciência, eu precisei descristalizar a memória,
e o padrão no inconsciente, no psique, no corpo físico, no emocional, no espiritual, nessa tríade que sempre falo, porque se eu não ressignificar nesses 3 campos, um deles ainda vai captar informação e ainda vai cocriar esse padrão de morte. E aí, quando a gente não tem essa correlação, essa alinhamento com o arquétipo morte, que foi o que aconteceu comigo, né? A morte, ela não é só física. Eu não crio um projeto, se eu crio, eu mato ele. A gente vai matando os ciclos da vida, ou eu não tenho uma boa relação com os ciclos da vida, com o fechamento, porque eu não tenho uma relação com a morte boa. E aí, como ter uma relação com a morte? Gente, isso faz parte da vida. A gente nasce e morre todos os dias, de alguma forma. Para você sair de um padrão e entrar para o outro, você precisa matar aquilo. Aquilo precisa morrer, né? Para você sair da infância, para ir para a adolescência, para ir para a fase adulta, para ir para um casamento, a gente vai fechando os ciclos e tendo uma relação coerente e assertiva ali, né? Com a morte de alguma forma. Uau, que forte isso, tô arrepiada. E assim, é uma história inspiradora, de verdade, a gente vê aí, né, o seu crescimento hoje, como você ajuda pessoas por conta... Quando a gente vive na carne, né, é até mais fácil você entender o outro. Acho que, diante de tantos exemplos que você deu, já deu para entender, né, já ficou meio claro que o que eu tenho de dor, de doença, ou que me incomoda, seja algo emocional, seja aquela dor nas costas que eu acho que é minha, que eu tomei pra mim, tem questões emocionais por trás. Ok, entendi. Quero, então, cuidar disso. E aí, qual o primeiro passo? Estou disposta, quero cuidar um pouco do meu emocional, quero pelo menos entender se isso faz sentido pra mim, se é verdade. Qual o primeiro passo? Graças a Deus, hoje nós temos infinitas ferramentas e possibilidades. Dentro dessa realidade, nós temos todos os recursos e habilidades que podemos ter para poder fazer essa mudança. Até nisso, o Criador é perfeito, né? Então, a gente precisa encontrar as pessoas que nos ajudem a fazer isso, porque muitas vezes a gente não consegue realmente sozinho. Eu não consegui sozinha, eu precisei matar muitas vezes parte de mim, morrer para conseguir compreender isso. E aqui eu vou falar das terapias complementares integrativas, mas você pode procurar isso dentro do campo espiritual, conexão com a sua espiritualidade, enfim, existem várias formas. O primeiro passo é você compreender que tem isso, porque o que acontece que eu percebo, às vezes a pessoa ela fala, mas eu não tenho problema emocional, eu não tenho, cara, a realidade de vida que a gente vive nos mostra 100% das vezes que nós temos problema emocional o tempo todo. Se tem algo que eu desagrado ou não, já tem um indício de um problema emocional ali, né? Se então, tem a doença física, então já virou patologia, né? E assim por diante. Então, a gente precisa primeiro entender, eu quero isso, porque ninguém vai poder fazer isso por você. Por mais que eu tive pessoas extraordinárias e maravilhosas e que viram em mim algo que eu não conseguia ver e que me deram isso, uma ajuda para mim estar nesse movimento hoje, dentro de mim, ainda que eu brigasse com a morte, eu tinha um desejo pela vida. Olha. Então, é importante isso. Eu preciso decidir. Eu quero. E quando a gente decide, coisas incríveis acontecem, Lu. As pessoas aparecem. A gente cria conexão com isso. Você vai abrir um podcast como esse, vai ter uma informação. Do nada você vai abrir, vai ter, né? O universo, ele conspira quando a gente tem o desejo, porque aí eu vou mudar o meu campo de vibração interno a ponto de dizer eu quero me curar. E aqui a gente entra na física quântica, né? Porque se eu tô na vítima, no processo, ó céus, ó terra, quero morrer, eu vou conectar com isso na vida. Isso é arquétipo também, né? Então, quando eu decido, eu dou uma ordem, eu quero mudar, o universo ele vai trazer as pessoas certas, o lugar certo, o caminho certo, e a gente se atenta aos sinais. E aí você busca, né, ajuda física, ajuda espiritual, ajuda emocional, mas sempre o movimento é olhar para dentro e olhar é sobre você, nunca é sobre o outro.
Eu vim para terapia porque meu marido mandou ou porque nossa, não aguento meu marido, Não, se você não aguenta, porque você está reverberando nele uma informação e quando você muda, o cenário muda. Então, eu acho que basicamente parte do princípio e do desejo. Eu quero fazer isso. Lore, eu não tenho força para fazer isso. Em algum lugar dentro de você tem, porque você é perfeito na essência, o Criador te fez para viver. Então, todos os dias, como eu já falei, nós nos regeneramos, nosso corpo briga pela vida. Então, existe essa informação, é uma habilidade que já está dentro de nós. Legal você comentar isso. Então, vamos lá, recapitulando, né? Eu entendi que é o primeiro passo, porque você não entendeu se você acha que não tem jeito. Preciso procurar ajuda, sozinho é muito mais difícil, quase impossível. E tenho que estar disposto ao que essa ajuda vai me direcionar. Porque não adianta chegar até você, chegar a um profissional, seja na atividade física, seja na nutricionista, na alimentação, seja na terapia, sem estar disposto a fazer o que tem que fazer. Eu não gosto, eu não quero, não é pra mim, porque isso já é o primeiro sinal que você não quer de verdade, não. Acontece muito? Acontece de pessoas virem procurar porque é o outro, ou porque alguém indicou, ou porque vem, mas aí no processo às vezes a gente consegue trazer a força para aquela pessoa, né? Porque todos nós temos a força. O que impede a gente de não fazer é o nosso sistema de crença e a nossa sabotagem. Então, de novo eu falo, não existe doenças incuráveis, existe pessoas incuráveis. Lore, mas a pessoa, porque quando eu olho para o corpo, olha só que interessante isso, eu já sei quando ela não quer viver. Eu olho para o pé, eu já sei. E se isso é uma verdade absoluta para ela, a minha função como terapeuta é ajudá-la a entender que ela é filha do Criador e ela mudar a visão inconsciente, a visão arquétipa, mudar o modelo mental dela, mudar internamente essa informação, porque a informação primária e raiz é viver. Então, se o corpo decide morrer, é porque tem algo que não está congruente com a essência do que é o propósito divino dela e de vida dela. E legal também quando você trouxe aí nos exemplos que você comentou, né, do fígado, do inconsciente, da mente, do espiritual. E trabalhar essa questão do inconsciente também é fundamental, porque se a gente vai para um terapeuta, a gente acha que é simplesmente falar, né, aquela terapia ali da conversa. E vai muito além disso. Vai muito além, porque, lembra de novo, é como a gente dá significância. Então, o seu inconsciente, ele traz uma informação arquétipa e ele traz uma informação biológica. E eu preciso ajudar você a entender esse campo. E isso reverbera ali no corpo. Se eu tenho uma informação no inconsciente, né, eu tenho uma informação no inconsciente, eu vou ter essa informação no corpo físico, eu vou ter essa informação no campo mórfico e no campo fenomenológico também. Então, eu posso ajustar isso. Se eu ajustar só no fenomenológico e não ajustar no inconsciente, eu vou continuar tendo a matriz ali de alguma forma, a repetição. Então, a gente precisa, e o inconsciente é o quê? É entender. É isso que eu trago. E o primeiro fator que acontece quando a gente começa a trabalhar com o inconsciente e a entender isso é o estado de negação. Porque a nossa criança, ela foi doutrinada e ela veio para ser aceita e perfeita. Então, a nossa criança não quer dar trabalho, ela não quer ter problema, ela não quer ser julgada, ela não quer assumir o problema, porque a gente vai para a fase adulta quando a gente assume os nossos rojões, né? Os nossos problemas. A criança, ela não enfrenta o problema. O adulto, inclusive, escolhe qual problema ele vai enfrentar. É assim que funciona. Então, entender esse padrão aqui inconsciente é uma autoavaliação, uma autoanálise, é um olhar para dentro, é buscar e há de um infinito de entendimentos e de processos, porque, de novo, eu falo, enquanto a gente respirar nesse planeta, temos que fazer isso, né? Porque é com nós, não é o outro de novo, né? Então, esse trabalho de olhar para o inconsciente é sair mesmo dessa fase criança e assumir a minha responsabilidade. Porque quando eu olho para o meu problema, como assim eu dei a significância de que eu quero morrer? Como assim que eu me sinto rejeitada e abandonada e que as pessoas me invadem, né?
Por que eu estou falando isso? Porque olha só, como eu nasci por fórceps, qual a significância que eu dei para o mundo quando alguém vem e me salva? As pessoas que me salvam, que é o médico, me salva, mas ele me invade e ele me machuca. E tira de onde e eu tô. ele me machuca a mamãe ainda. Então, toda autoridade, para mim, ela machuca. O que eu crio na vida? Pessoas com autoridade controlando e mandando na minha vida. Até eu não ressignificar esse arquétipo e essa informação, eu vou criar. Aí eu ia para terapia, céus, de novo, minha mãe é autoritária, o meu chefe é isso, o outro me deu um calote, não sei o quê. Eu tenho que ir lá e ressignificar essa informação que está lá no psiquê, que tá... Por que você está permitindo isso? Porque eu estou permitindo. Aí não dói? Como assim? A pessoa fez isso comigo? Você não está entendendo, Lu, foi o outro que fez isso comigo. Como? Então, é duro para a gente entender que, consciente ou inconsciente, nós criamos a nossa realidade. E aceita que dói menos. E não deve ter sido fácil para você, né? Porque 5 doenças, assim, graves, sérias, dolorosas, né? Porque dói. Dói. Quando eu tive, né, aos 23 anos, quando eu fui diagnosticada, era para não... Os médicos, né, dentro dos recursos que se tinha na época, eu não estaria viva aos 30 e se eu tivesse era cadeirante, né? Então, qual é o diagnóstico que o meu psiquê levou, né? Vou morrer. E aí, graças à minha rebeldia, que não é ruim, quando a gente direciona para o caminho certo e entende o padrão, eu consegui ressignificar isso. Então, hoje, eu falo com propriedade da minha história, né, do que eu trago aqui, porque eu vivo isso todos os dias. Eu me autoavalio, eu me autoanaliso. Hoje eu crio, né, a gente já tem um caminho neurológico de fazer isso automático. Então, quando o cliente ele chega para mim, o que eu faço com ele, além da terapia, né, que você pensa assim, coisa chata fazer terapia e olhar para tudo isso. Não, eu tiro esse cliente da ignorância do não saber. Quando ele entende o poder que ele tem, quando ele entende como o corpo dele funciona, como é essa máquina perfeita e que ele tem poder de mudar e de transformar, ele só não tem o conhecimento, ele não tem, ele não tem a visão de como fazer isso, eu ensino ele a fazer isso no dia a dia. Então, eu sempre falo assim para meus clientes, olha... É um processo, né? É um processo. Exato, não tem um fim. Eu falo assim, eu não quero vocês agarrados aqui comigo, porque eu não sou muleta de ninguém. Eu quero ensinar o que eu faço para você ir lá fazer na sua vida, para você reverberar nos seus filhos, no seu trabalho, no seu mundo. E é essa minha função e essa minha missão de vida. Dá direção, porque eu não sei todas as coisas. Eu sou só uma ferramenta. A transformação que acontece com o meu cliente é porque ele quer aquilo e ele deseja aquilo. Eu só sou a ferramenta porque eu já fiz o caminho e eu sei o caminho, um pouco do caminho, né? É só sobre isso. E como você tá hoje, Loi, com as 5 doenças, então, assim? Hoje eu não tomo... Mais de 10 anos, né? Isso, tem mais de 10 anos. A minha cota de vida era até os 30, gente. Eu já passei aí 10 anos. Hoje eu não tomo medicamento nenhum. Nada. Eu tomo suplementações, porque como eu precisei fazer uma esterectomia total, então eu fiquei com menopausa aos meus 30 e poucos anos, então eu faço suplementações hormonais e por conta que o corpo já não produz, né? Então o órgão que tinha produção foi retirado, então eu tenho essa deficiência, né? Eu tenho uma vida ativa, eu treino todos os dias e treino, quem me conhece sabe que eu treino pesado, né? Eu tenho qualidade de vida. Hoje eu tenho qualidade de vida e consciência, condição, conhecimento, habilidades que eu jamais pensei em ter na vida em qualquer época. E eu sou extremamente grata a essa forma que eu funcionei, que eu, né, tive essa visão lá na significância que eu dei, porque hoje eu consigo trazer para o mundo. Então eu entendo que eu fui
usada de alguma forma, né, pelo Criador, para poder trazer essa informação e ajudar as pessoas a sair da ignorância, né? Então, hoje eu falo assim, eu sou extremamente grata a toda a minha realidade de vida e tudo que eu cocriei para chegar até aqui. Mas, entretanto, eu escolho agora uma nova realidade em ter toda essa abundância que a gente tem do universo sem precisar morrer ou sofrer para ter isso, porque sem sentir dor, porque a gente pode ressignificar esse arquétipo de dor e sofrimento para evoluir, para crescer, para poder, não precisa mais disso, né? Que legal, né? Tá vendo? Às vezes a gente acha que o problema é só nosso, que não tem jeito, eu tenho isso. E são de várias formas. Um outro ponto que eu vejo muito comum, que eu queria que você comentasse também rapidamente, que eu imagino que muitas pessoas vão se identificar. As doenças manifestam, a gente ficou claro que as doenças manifestam ali questões emocionais, e os vícios também? Qual a relação? Então, de novo na questão da significância, quando a gente traz o arquétipo feminino, masculino, a energia feminina e masculina, os vícios também entram nesse quesito, né? De acordo com aquela significância, de novo, que a gente deu lá no intrauterino. Quando uma pessoa fuma, por exemplo, olha que informação interessante, o cigarro, né, a inalação como é que a gente fala, né, da fumaça. Da fumaça, isso. Ela vai para o pulmão e a mesma temperatura que tem no pulmão é a mesma da gente na barriga da mamãe. Então, é como se eu estivesse tragando a minha mãe de alguma forma, a ausência dessa mãe, né? Quando eu como compulsivamente, né, a mãe é o alimento da nossa vida. Ah, mas eu tive uma boa relação com a minha mãe, tá tudo certo com a minha mãe, eu não tenho problema nenhum com a minha mãe, a pessoa tá deste tamanho. Entende? O corpo cria uma proteção aqui. Se eu não tenho uma proteção, eu não tenho uma boa nutrição lá no ventre da mamãe, eu vou ter um vício emocional de compulsão de alimentação. A bebida, né? Eu posso ter uma significância em correlação à emoção com meu pai, eu estou tomando meu pai, de alguma forma, que aqui a gente vai entrar na visão sistêmica, né? Nós precisamos da energia do papai, da energia da mamãe para ir para o mundo. Então, as coisas, elas são simbologia de algo que está no nosso psique. A mente capta. Peraí, agora eu virei um viciado em bebida, né? Então, eu vou entender isso. E aí, o que acontece? O meu corpo também, ele vai anestesiar de alguma forma, né? Eu vou anestesiar a ausência dessa afetividade, desse elemento amor. E a base disso é papai e mamãe. E às vezes a gente não tem noção. A gente fala, não, eu fumo porque eu gosto, eu bebo porque eu gosto. Não. E acha que é porque gosta mesmo, né? Isso Você pega muito paciente em casa assim? Muito. Ah, eu não vou parar nunca de fumar, eu nunca vou parar nunca de beber, mas eu não tenho problema com a minha mãe. Sinto muito te dizer, você tá iludido. Todos nós temos, tá? E aqui nós não estamos falando de certo e errado, bom e mal. Nós estamos falando que são pessoas que estão na função de pai e mãe e que estão com problemas emocionais, assim como eu e você estamos. E são questões, né? São que a gente acha que o problema emocional é não falar com a mãe, não se dar bem com a mãe, não tem nada a ver com isso. Vou dar um exemplo. Digamos que na gravidez, papai e mamãe estão tendo um problema no relacionamento. E aí, mamãe está ali preocupada com esse marido que não dá atenção, que não está em casa, que às vezes trai, ou que às vezes o pai, quando vê o marido, quando vê a esposa grávida, também não sabe lidar com aquilo, etc. Rolou um estresse. Rolou um estresse. Gera uma bioquímica ali de dor, certo? Só que a criança, ela pode dar significância assim: eu estou aqui e mamãe não está olhando para mim. Mamãe está olhando para o problema lá fora. Mamãe está cuidando de outra coisa. Ou a dor da mamãe é tão grande que eu não quero dar trabalho para ela. Então eu vou ficar quietinho aqui, não quero nem ser visto. Eu crio uma desconexão da energia fluida ali, né, do alimentar físico, emocional, né, espiritual, porque a gente também recebe informação pelo cordão umbilical ali, né? Só isso já é o suficiente para você, de repente, não ter uma boa relação com a mamãe. Olha. E aí você fala assim, mas eu não tenho, aqui fora minha mãe cuida de mim, faz tudo por mim. Mas naquele período, naquela situação, o que aconteceu lá, como você
alinhou com aquela bioquímica, já gera uma informação. E o corpo fala, gente, sempre o corpo fala. Olha, muita coisa, né? Já viram que tem muitos assuntos aqui, você vai ter que voltar mais vezes, Loirine. Hoje a gente falou de uma forma como um todo aí, como que essas questões emocionais, né, a nossa psique, influencia em doenças, seja físicas, seja emocionais, sejam crônicas, seja uma dor aguda, seja uma dor simples, né? Seja algo que a gente tem desde criança, seja algo que surgiu agora do nada, tem essa relação e a gente vai tentar ir mais na frente ir aprofundando, né? Hoje a gente não conseguiu aprofundar em nenhum pra gente ter uma visão, mas eu acho que muito conhecimento essa live aqui. Se você... enquanto a Loirine tava falando ali, eu fui lembrando em tantas coisas minhas e fui lembrando de pessoas também. Então, que a gente possa mandar aí, nossa, lembrei de tal situação, lembrei disso, porque, como ela falou aqui, a gente ter a consciência, o conhecimento já é, assim, um grande valor, um grande passo. É isso, Loi? É exatamente isso, né? E é como você falou, eu não crio nenhum acidente de carro, não chuto nem o dedo na quina se não tiver algo aqui dentro que esteja ressoando. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê e um pra quê, e é uma simbologia. Então, as doenças, né, o nosso corpo, ele traz essa informação, ele é perfeito. Agora, a gente precisa entender esses sinais, olhar para dentro, entender esse mecanismo aqui, como a gente funciona nessa realidade, e aí tem muitos recursos para a gente poder olhar e ajustar. Então, alinhe a sua alimentação, como você está nutrindo o seu veículo, que é, né, igual eu vi essa semana um colega fazendo um podcast, e ele falava sobre alimentação, quando ele falou assim, se você tem um carro, o melhor carro, você não coloca qualquer gasolina no seu carro, você cuida, né? E aí às vezes a gente não consegue cuidar do nosso corpo, né? Com uma alimentação saudável, com uma alimentação melhor, tomar água, fazer o exercício, fazer uma meditação. Ah, Loura, eu não consigo fazer meditação, faz qualquer coisa, mas faça, né? Dentro tem, como eu falei, tem infinitos recursos nesse planeta, adapte um que faça sentido para você, mas pare de pôr a responsabilidade da sua realidade na mão dos outros. Pare de dar poder aos outros daquilo que é sua responsabilidade. Uau, muito, muito obrigada. Quanta informação, quanta coisa. Bora começar então? Bora dar o primeiro passo aí. Mais uma vez, muito obrigada, Loirine, por ter aceitado o convite. Tem várias questões aí, vou colocar aqui também, quem quiser mandar a sugestão de temas, né? A gente sabe que são muitas questões, assim, e hoje essa questão do acesso do conhecimento também tá ajudando muito as pessoas a darem o primeiro passo, né? Isso é muito legal. Então pode mandar aí sugestões. Ai, fala disso, fala mais profundo disso, eu tenho isso. A artrite reumatoide já vai ser uma que a gente vai fazer uma live aí específica. Tem uma outra convidada que eu vou trazer junto com você, que tem uma história muito legal também, justamente para quando a gente vê na história do outro, também fica mais fácil, né? Queria só que você fechasse aí suas considerações finais desse assunto, o que a gente, para fechar aí de tudo que a gente falou, para encerrar, dá vontade de ficar aqui com a Loia o dia inteiro, conversando de tanta coisa que a gente aprende. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de você me chamar aqui, e nossa missão é trazer informação para as pessoas, né? As minhas considerações é assim, tem jeito. Nesse sistema tem jeito. Ainda não tem jeito para a morte, mas às vezes a morte também faz parte do processo de cura, né? Então, tem jeito, a gente tem recursos, a gente tem habilidades, a essência nossa é perfeita, né? Então, se a gente não está acessando essas habilidades e esses recursos, é porque a gente está doente. Então, busquem, olhem por vocês, ninguém vai fazer isso por vocês, né? E a gente dá muito poder ao outro sobre isso. Então, nós temos a oportunidade como nós nunca tivemos na vida. Nossos pais, nossos antepassados não tiveram essas oportunidades que a gente está tendo hoje de ter esses recursos, de ter o conhecimento. A internet está aqui a nosso favor, né? Nós temos recursos, pessoas maravilhosas estão fazendo trabalhos incríveis, né? Então se conectem com isso, vão buscar. Tem jeito pra gente, sim. E a gente pode mudar a nossa história a partir de um querer. Uau!
Fica aí a intimação. A intimação. É o convite, é uma intimação. E se você gostou do conteúdo, compartilha. É um canal que a gente está começando, então a gente pede essa ajuda aí de vocês, de curtir, compartilhar, se inscrever para saber quando vai entrar o próximo conteúdo. E lá no Instagram, no @quero me cuidar, a gente coloca semanalmente as pílulazinhas, dicas, insights para estar ajudando aí no dia a dia. Como a Loi falou, é um processo e a gente entendeu que o caminho é se cuidar. Então até o próximo conteúdo.